Ok, pessoal, eu acho que nós já estamos live. Bem-vindos a você que pode estar aqui conosco nos sábados. E hoje é um dia especial, porque nós vamos falar, além de ter uma pessoa especial aqui conosco, nós vamos também falar sobre Pentecostes, que é justamente esse final de semana que nós estamos vivendo agora. Então, qual que vai ser o tema de hoje? Pentecostes, da celebração à chegada do Consolador. Então, hoje quem temos aqui conosco, nós temos o nosso querido amigo Charles Portela. O Charles é um conselheiro cristão, evangelista, escritor. Aqui tem 2 livros dele que você pode achar na Amazon. Isso aqui é Os Diamantes do Cotidiano, que são devocionais, e 40 devocionais no canal de Conexão Eterna. Que mais, Charles? Você é casado com a Débora, tem 2 filhos, que é a Beatriz, o Gabriel, e tem um canal no YouTube, como eu disse aqui, chamado Conexão Eterna. Se você não subscreveu, assinou, vai lá, que é uma bênção. Corre lá, se inscreve, você vai ser muito edificado com as mensagens. Muito edificado, é uma bênção. E eu tenho aqui o meu esposo, o Lance Skates, que ele é engenheiro de sistemas de bancos de dados, ele é cofundador do Rivers of Judah, é o ministério que está fazendo essa live. Há mais de 20 anos ele trabalha na área de saúde, na parte de tecnologia, com experiência em hospitais. Então, estamos muito felizes, Lins, que você está aqui fazendo essa conversa aqui conosco. Obrigado, Lins. É uma alegria. Então, eu quero também falar, como todas aquelas pessoas que seguem esse trabalho que a gente está fazendo. Às vezes você pode estar pensando, por que você está falando sobre Pentecostes? Vamos falar sobre outros assuntos e tal. Nós falamos sobre assuntos sobre saúde. Saúde do corpo, da alma e do espírito. Essa aqui é uma sessão para falar sobre a saúde do espírito. Né? E uma das razões que a gente fala sobre isso também é para mostrar que eu escrevi um livro chamado Chuva que Cura, que está na Amazon, ou então está no chuvaquecura.com. Você acha lá tanto em e-book como em livro assim. E também em inglês, Healing Rain, healingrain.com. Esse livro fala da minha jornada vencendo um diagnóstico de câncer. Aconselho você para ir lá. Ok, antes da gente começar, eu gosto sempre de falar sobre um verso da palavra, da Bíblia, que é o fundamento daquilo que a gente vai começar. E eu queria compartilhar com vocês hoje, já que a gente está falando sobre Pentecostes, né, e citar sobre fé, porque para a gente entender em Pentecostes é importante a gente ter fé, né? A fé, por que a gente precisa ter fé? É que sem fé a gente tem dificuldade de abraçar as coisas ao nosso redor, de crer em coisas que nós precisamos, que às vezes não é tangível, né? Não é verdade? É verdade. O livro de Hebreus, em Hebreus 11:1, fala o seguinte sobre fé, que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver, né? Beni Johnson, no livro dela chamado Intercessor Feliz, eu cito essa citação dela aqui nesse livro, diz o seguinte, que a fé é mais o produto da rendição do que do esforço. Tremendo essa frase, não é? Para pensar. Eu não sei se vocês já leram esse livro, mas vale a pena ler, chama Intercessor Feliz. Eu sei que você leu, né, Luiz? Verdade. Fica a dica aí. Fica a dica, Intercessor Feliz em português. Verdade. Então, vou repetir a frase dela. A fé é mais o produto da rendição do que do esforço. Né? Por isso, eu encorajo você a abrir o seu coração hoje e encher de fé para receber Amém. O que essas pessoas maravilhosas que têm andado com Deus têm para compartilhar conosco. Tem 3 coisas que nós vamos discutir hoje. Vamos falar sobre isso? Nós vamos falar sobre o que é Pentecostes. Vamos falar sobre quais são os efeitos desse acontecimento histórico nos dias de hoje. Estamos vivendo em tempos ímpares.
Vamos falar sobre como podemos experimentar o Pentecoste hoje e quais as suas características. E eu gostaria depois que a gente contasse um pouco sobre testemunhos pessoais. Eu quero que o Charles e o Lance contem um pouquinho sobre algum testemunho pessoal sobre o Pentecoste. Vamos fechar essa parte e eu vou passar esse assunto para eles, porque é eles que vão falar mais do que eu. Essa é a minha oportunidade. Mas você vai falar também. Você vai... Então, vamos ver o que é Pentecostes. Já que a gente falou sobre fé, o que é Pentecostes? Eu não sei quem vai começar. A Lance começa, dá uma pincelada e o Charles carry on. Olha, esse tema, a gente pode ir por vários, falar muito sobre ele, mas assim, a definição de Pentecostes representa o número 50. Então nós vamos começar com o número 50. São 50 dias depois da Páscoa. E a Páscoa é uma celebração muito importante, falando da cultura judaica. Eles celebram a Páscoa como fosse o dia do Thanksgiving aqui nos Estados Unidos. Então, Thanksgiving é um momento... Thanksgiving é ação de graça. Ações de graça, isso. Em importante. Que os filhos, os pais estão todos reunidos aqui na cultura americana e tudo mais, ações de graça. Mas em relação à Páscoa, então, para a cultura judaica, ela tem essa conotação de estar juntos, de celebrarem, as famílias estarem juntos e tudo mais. Nós, como cristãos, nós que lemos a Bíblia, nós vemos que a Páscoa tem um significado vital realmente na nossa vida cristã, na nossa fé. A nossa fé realmente, se não fosse pelo sacrifício, se não fosse pela a entrega da vida de Jesus ali na cruz, em que ele derramou o sangue dele por nossos pecados, se não fosse pela obra da cruz ali de Jesus, realmente nós não teríamos essa fé que nós temos hoje, nós não estaríamos crendo em Deus, mas por meio de Jesus, ele então se ofereceu. Mas voltando, falando sobre Pentecostes. Okay. Pentecostes, então, é 50 dias depois da Páscoa. É uma semana de celebração de quê? Da colheita, são os primeiros frutos. Então, na cultura judaica, eles se celebravam aquela semana, uma semana de celebração pelos princípios das colheitas e tudo mais. Então, em resumo, né, este é o Pentecostes. Agora, antes de falar do Pentecostes, eu só queria abrir aqui um parênteses bem rápido sobre a Páscoa, porque para nós entendermos o Pentecostes, eu gostaria de que a gente voltasse um pouco, falasse um pouquinho mais sobre a Páscoa, porque a Páscoa, quando a gente lê lá no Velho Testamento, em Deuteronômio, a gente vê a história, e a gente já viu talvez filmes sobre eles falando sobre que o povo de Israel então colocou sangue nos umbrais das portas para que o anjo da morte, quando ele passasse, não matasse, não atingisse os primogênitos, né, das famílias e assim preservava. Então foi uma ordem que Deus deu a Moisés deu ao povo de Israel, e o povo de Israel, então os filhos foram preservados, né, dessa forma, porque tinha o sangue ali. Então Jesus também, ele é a nossa Páscoa, no sentido que pelo sangue dele nós então temos a salvação, na nossa fé nele, pelo sangue dele nós somos lavados, pelo sangue dele nós somos protegidos, e nós cremos isso conforme a palavra, conforme as escrituras. Então a Páscoa foi 50 dias antes. E teve então em que Jesus ele foi o quê? Ele foi crucificado ali no dia da Páscoa, e aconteceu 50 dias depois é que vem o Pentecostes. Agora, o que significa o número 50 também no Velho Testamento? Que é muito interessante. Isso é muito importante. A lei de Moisés, são mais de 600 leis de Moisés. Uma das leis fala que depois de 50 anos, uma pessoa que era escrava de uma família, essa pessoa era solta. Esse escravo era livre, ele não era mais escravo mais. Ele poderia decidir por si só manter na casa do dono ali, se ele quisesse, se o dono assim aceitasse, mas a conotação é o quê? É que esse escravo era livre depois de 50 anos. Isso é uma coisa. A outra coisa é que também a pessoa que perdeu a herança, o homem que perdeu a herança de uma propriedade e tudo mais, por causa de uma dívida talvez,
seja o que for, depois de 50 anos, Uau. aquela terra, aquela propriedade dele retornava para ele. Sim. Então, esse número 50 tem um significado muito importante. E tem muito significado para nós que vivemos hoje. Por quê? Porque a Páscoa que nós tivemos agora, 50 dias atrás, foi bem peculiar, não foi? Por quê? Porque todos nós estávamos, como se diz, no lockdown, né? Nós estávamos dentro de casa, confinados, em que a gente não podia sair e tudo mais, e ali com a família, com os amigos, com quem estava presente, a gente então celebrou, aqueles que celebraram, tomaram a ceia, naquele dia, celebrando então a Páscoa. Então, isso foi uma observação, foi uma experiência pessoal de cada um de nós. Por quê? Porque mais de 3 mil anos atrás, mais de 2 mil anos atrás, o que aconteceu? Aconteceu que Israel teve essa Páscoa, né, em que saíram do Egito, mas depois passou todos aqueles anos, e nunca mais as famílias tiveram que ficar confinadas como nós ficamos. Então, assim, é um fato muito, muito interessante, se você for pensar. Realmente nós estamos vivendo o que o povo de Israel viveu ali no Egito. Então, voltando sobre a Pentecostes, então. Pentecostes vai ser agora nesse domingo. Acho que foi sexta-feira agora, foi o dia do Shavuot, se eu não me engano. Não sei colheita, né? Eu não sei, o dia da colheita, não sei se estou pronunciando correto o hebraico, mas de qualquer forma, foi uma celebração, então é uma celebração tremenda. E eu digo que é uma celebração muito maior, porque agora os escravos, depois de 50 anos, são libertos. Então existe essa conotação, tem esse ensinamento, esse princípio cristão, que no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e batizou, porque João Batista, Jesus falou, João Batista batizou vocês na água, mas agora vai vir o Espírito Santo que vai batizar vocês. E isso realmente é um impacto tremendo no espírito, na alma, no corpo da pessoa, realmente sendo visitada pelo batismo do Espírito Santo na vida dela. Então... Isso muito bem, muito bem. Charles, Olha, depois dessa jornada de entre Páscoa e Pentecostes. Fantástica a explicação, né, do Lance, do Serginho, e reiterando, né, o que o Serginho colocou do Pentecostes, que Pentecostes traz essa terminologia grega, né, que tem a ver, como bem o Serginho colocou, 50 dias após. E no nosso caso, a gente sabe de como, né, a gente se refere a toda a historicidade da cultura judaica, que tinha a ver com essa celebração que acontecia 50 dias após a Páscoa dos judeus, que tinha a ver justamente com a libertação do povo de Israel, né? Eles haviam sido libertos dos tempos de escravidão, ou seja, eles tinham deixado o Egito para trás. Né? Então, esse episódio, como o Serginho colocou, ele representa a Páscoa para aquela época, né? Para o Antigo Testamento. E a festa de Pentecostes acontecia 50 dias depois. Bom, Israel é uma nação peculiar, repleta de celebrações, repleta de festas. E a festa de Pentecostes está entre as principais festas da cultura judaica. Eles tinham pelo menos 3 grandes festas, que era a Páscoa, como nós mencionamos, Pentecostes, que era também chamada Festa das Semanas, ou festa das colheitas, e também a festa dos tabernáculos, né? Dos tabernáculos. E o que acontece? Essas festas elas eram importantes porque elas faziam com que toda a nação interagisse, apenas com exceção das pessoas que estavam enfermas. Então, assim, eram festas bem importantes. E Pentecostes, para nós, tem um significado fantástico, né? Porque na cosmovisão cristã, né, a gente sabe que existe a vinda do Espírito Santo, que foi uma promessa. Mas detalhe, quando a gente volta e usa toda a historicidade judaica, a gente cria uma base para entender o mover de Deus sobre esse momento de Pentecostes. Né? Eles celebravam nessas festas com as colheitas, então isso representava a gratidão, as bênçãos de Deus. E eles também celebravam as leis que haviam sido dadas, né, por Moisés.
E o que precede na história a entrega das leis é a manifestação da presença de Deus no Monte Sinai. Vamos verificar toda essa história lá no livro de Êxodos. Deus manifestou sua presença de uma forma poderosa, única, né, na história da humanidade. Exato. Ali com fogo, com fumaça, com relâmpagos. Imagina essa cena. Deus se manifestando no Monte Sinai, entregando as leis que representavam a aliança que Deus tinha com o povo. Então, trazendo para a nossa cosmovisão cristã, Pentecostes tem a ver com isso, com a manifestação da presença de Deus. Amém. Né? Jesus, ele falou aos seus discípulos, né? Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, aqueles discípulos, os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus, eles tiveram uma experiência fantástica, marcante da manifestação da presença de Deus sobre eles. E foi uma experiência marcante. Teólogos trazem essa referência para situar cronologicamente o nascimento da igreja. Então, é algo assim fantástico. Agora, da celebração ao Consolador, nós temos uma coisa maravilhosa. O Espírito Santo, ele não depende só de uma data para se mover. Verdade. Né? Você não precisa esperar uma data específica ou uma festa específica. O Espírito Santo está nesse momento sobre cada um de nós. E ele quer manifestar a sua presença. E Pentecostes fala sobre isso. Exatamente. É muito importante, ótimos insights. É muito importante a gente lembrar de uma coisa, como foi dito aqui, né? Que a festa de Pentecostes, ela já existia, né, instituída no Velho Testamento para cá, anualmente. Mas houve um marco em Atos 1 e 2, né, que foi depois da ressurreição de Jesus. Quantos dias ele passou na terra, Diana? 40 dias com os discípulos. Inclusive, se você não viu a live do Rivers of Judah de ontem, que foi sexta-feira, o Lences, ele dá uma pequena palavra sobre isso, sobre esse tempo, né, que Jesus passou com os discípulos, enfim. Isso. Veja aí no canal do Face, no YouTube e no resto daqui umas 48 horas. Enfim, a festa ela já existia historicamente, mas algo aconteceu em Atos 1 e 2, durante esse tempo que Jesus passou com os discípulos, né, que é a chegada do Consolador. Né? Por isso que a gente falou sobre isso, da celebração, isso é, do tempo da festa que já era instituída por aquele povo até o Consolador, né? E do Consolador para cá, aí fica para uma outra live, né? Para a gente falar. Mas eu acho que deu para a gente ter uma ideia sobre o que é Pentecoste. Nosso segundo ponto ou tópico que a gente gostaria de discutir, talvez até a gente já entrou um pouquinho nele, é quais são os efeitos desse acontecimento históricos nos dias de hoje. Né? Eu acho que o Charles já deu uma pincelada e a gente pode pegar uma carona com ele nessa pincelada. Quais são os efeitos disso que aconteceu ali, né, nos dias de hoje? Né? Vamos lembrar também os dias de hoje que a gente está vivendo agora, né, com essa pandemia, com essa coisa toda. Quem que quer falar sobre isso? Os efeitos a nível de acontecimentos históricos. Bem, só voltando um pouquinho sobre a questão do Pentecostes, em que é um fato muito importante, em que quando o Espírito Santo veio e batizou eles, é como que deu início a uma nova ordem. Existia a ordem de Moisés, existiam as tradições de Moisés, mas com a chegada do Espírito Santo, o que era antigo ficou para o antigo, agora é um novo. Agora começa algo novo em que o Espírito Santo, então, ele vem habitar, como Charles mesmo falou, sobre a presença de Deus. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 17, o apóstolo Paulo ele faz alusão justamente de que as coisas passadas elas eram sombras. Elas eram proféticas sobre a realidade daquilo que estava por vir. Isso. Então o Espírito Santo, Deus, ele não quer ficar longe dos filhos dele, de forma alguma. E assim como Deus mandou Jesus agora mandou o Espírito Santo. Amém. E o Espírito Santo está aqui na terra conosco, ele habita em nós, todos aqueles que creem. E ele habitando em nós, ele quer nos encher.
E é através do poder dele, quando ele nos enche, quando nós temos ele no nosso coração, é que nós podemos andar no poder do Espírito Santo, nós podemos viver no poder do Espírito Santo. Mas em relação aos acontecimentos, né, essas experiências, tem vários fatos históricos, como teve em Azusa, em outros lugares no mundo, em que a presença do Espírito Santo era muito forte. Nós tivemos em Pensacola também, vários anos atrás, nós pudemos participar lá de uma igreja que foi realmente visitada com o poder do Espírito Santo. Mas o meu ponto é o seguinte: Pentecoste é importante, mas como que eu posso receber? Como que eu posso ser cheio? Como que eu posso ter mais da presença de Deus na minha vida? Isso é muito importante saber, porque não adianta só eu saber sobre Pentecostes se eu não sei como que eu posso ser cheio, ser realmente... como que a Pentecostes pode ser na minha vida, como que isso pode impactar a minha vida. E Jesus gastou aqueles 40 dias, como nós vimos aqui, porque 40 dias significa o quê? Significa testes, significa provação, significa punição também, mas foram um período de 40 dias em que Jesus gastou com seus discípulos ali diariamente, comendo com eles, falando com eles. E o foco de Jesus antes da crucificação dele e depois da crucificação dele era uma só: era sobre o reino de Deus. Não era de reino de homens, não era de reino desse rei ou daquele, ou não, tem acontecido no passado, com a manifestação do Espírito Santo, pessoas sendo salvas e curadas. Mas eu digo para vocês, eu creio nisso também, eu creio que todos nós cremos aqui, que este Pentecoste, essa visitação de justiça também, vai ter paz, vai ter alegria do Espírito Santo. Então, eu só quis falar sobre isso. Não sei se eu consegui cobrir, falar muito sobre o que podemos experimentar, mas é realmente a presença, é você abrir seu coração. E aqueles discípulos ali, Jesus falou, vocês vão para Jerusalém. Jerusalém é o lugar da paz, cidade da paz. Esteja no lugar de paz, no seu coração, esteja em unidade. Existe o poder da concordância, existe o poder da unidade. Então você realmente tenha com seu coração aberto. Aqueles 120 discípulos, né, que estavam ali aproximadamente, eles estavam com o coração aberto, eles estavam sedentos por Deus. Mais de 500 discípulos viram Jesus depois da ressurreição, mas só 120 estavam ali. Então é interessante pensar nisso também. Não é todo mundo que tem sede de Deus, não. Não é todo mundo que tem fome de Deus. Mas eu espero que você tenha essa fome, tenha essa sede, para que você possa receber esse impacto ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Não só um dia aqui ou ali, não, mas que você seja cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Amém. Charles, esse efeito, vou repetir, esse efeito desse acontecimento histórico nos dias de hoje, como que você vê isso? Olha, conforme o tempo passa, a humanidade como um todo vai enfrentando cada vez mais desafios, crises. Agora a gente mesmo acabou de estamos ainda passando por toda essa pandemia e isso traz uma visão global dos acontecimentos. Estamos vivendo um momento bem histórico. E conforme o tempo avança, quanto mais o tempo avança, mais crises, né, começam a aparecer. Você veja os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos. Cada vez mais nós temos tragédias, acidentes, nós temos terremotos. Basta a gente ver os jornais e a gente vai ver como que as pessoas estão sedentas, como que as pessoas precisam de Deus. Né? O Espírito Santo, ele vem para trazer, como o Sérgio falou, paz. Ele vem para trazer conciliação. O reino de Deus, ele vem para organizar a vida do homem. Né? Como que eu posso perceber os efeitos do Espírito Santo? Através do fruto do Espírito. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, é benignidade, é longanimidade, é mansidão. Olha, Jesus não nos veio libertar da escravidão de um país, mas da escravidão do pecado. E o Espírito Santo devolve para o homem tudo aquilo que ele perdeu. O domínio próprio, a mansidão, a humanidade clama por justiça, por paz, e há um mover do Espírito nos nossos dias, reconciliando o coração dos pais com os filhos, dos filhos aos pais. Nesse momento específico, as famílias têm passado por um momento sui generis, um momento muito especial. Nunca elas tiveram tanta chance e oportunidade de se reconhecerem e de experimentarem algo juntos em Deus. Quantas famílias nunca cearam juntos em suas casas? Quantos pais não tiveram a oportunidade de estarem juntos assistindo um culto, sentado na sala de estar? E hoje a tecnologia
traz para a gente. Isso, Então, o Espírito Santo, ele não está preso a uma data, a um lugar, mas ele vem justamente de encontro à maior necessidade do coração do homem, que é a necessidade de Deus. Isso. Né? O Espírito Santo, ele trabalha a obra da redenção que Cristo fez na cruz. Não existe cristianismo sem o Espírito Santo. É verdade. O que Jesus fez na cruz é operado em nossas vidas através do Espírito. Está escrito em Romanos que aquele que não tem o Espírito de Cristo não vai experimentar a alegria, o regozijo de pertencer a Ele. Pertencer a Cristo é receber o seu Espírito. O Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo. E ele não passou a existir ali na data de Pentecostes. Mas pela fé em Jesus, nós abrimos com a chave de ouro, que é pela fé, nós abrimos o nosso coração para receber esse Espírito, que é eterno. Verdade. E a Diana colocou uma coisa interessante. Os efeitos dos dias de hoje, existe lá no final, no último capítulo da Bíblia, capítulo 22, Apocalipse, existe uma das últimas frases ali que é chocante para todos nós. Ali diz, o Espírito e a noiva dizem vem. Os apóstolos viveram com Jesus e depois que Jesus partiu, eles esperaram pelo Espírito Santo. Estamos vivendo a história da humanidade e o Espírito Santo coloca um desejo no nosso coração. A volta de Jesus, Verdade. estarmos com Ele. Vamos. Como que nós andamos unidos com Cristo? Através do seu Espírito. Isso. E quando nós andamos com Jesus, esse desejo começa a brotar no nosso coração. Eu preciso caminhar como Ele caminhou, pensar como Ele pensou, desejar por Ele. Então o Espírito Santo, Ver como ele vê. ver como Ele vê. Então essa é a obra do Espírito Santo. É muito maior, está além do que a gente pode colocar ali na religião ou em algum formato. O Espírito Santo, ele trabalha no coração. Isso. É uma obra de transformação de dentro para fora. Pessoal, particular. Você veja, ali quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, eles veem línguas de fogo distribuídas entre o povo. Eles veem um vento impetuoso. Jesus, quando se batiza, ele dá um exemplo para cada um de nós. Ele, ao descer as águas, ele também recebe o Espírito Santo em forma corpórea, em forma de pomba. Todas essas são características, mas o Espírito Santo, a gente não pode dizer, se eu não vir um vento forte ou línguas distribuídas, mas se você vê a transformação de Deus no seu coração, esse já é um efeito. Isso. Essa já é um primeiro sinal. E ali esse Espírito Santo derramado no seu coração te traz poder de filho, poder de adoção, de afirmação, de certeza de quem você é em Deus, de quais são os planos de Deus para a sua vida, daquilo que você precisa melhorar, crescer. O Espírito Santo é um companheiro, Diana. Demais. Isso. É muito importante isso. Tudo o que você falou, gostei de todos os dois, né? Falaram. E eu quero pegar esse gancho que você falou e a gente já passa para essa terceira aqui, e eu quero voltar para você para não perder isso. Agora a gente vai fazer o contrário, vai no Charles, depois vai no Lance. Então, Charles, assim, pegando esse gancho, né, o nosso próximo ponto é como experimentar o Pentecoste hoje, quais são as suas características. Nós já começamos a falar sobre isso, que é o quê? Você citou sobre uma experiência pessoal. Eu sei que às vezes aqui a gente está falando sobre Azusa, sobre Pensacola. Esse, para quem está ouvindo e às vezes não conhece, foram lugares ou cidades onde que houve o que se fala, né, uma manifestação muito clara e palpável do Espírito Santo. O que é isso, manifestação? É que as pessoas foram tocadas e aquilo foi tangível. Foram tangíveis pessoas que às vezes não estavam nem da mesma forma que aconteceu em Atos 2, né, onde que nós citamos ali os discípulos, 120 discípulos, estavam num lugar alto que eles chamam de upper room, que é um lugar alto da casa, juntos, e houve, a palavra fala ali, se você ler, fala que houve um vento impetuoso, onde que as pessoas da cidade ouviram, era tão barulhento esse vento. Aqui a gente está acostumado com como se chama? Hurricane. Como fala em português isso? Furacão. Imagina eles reunidos naquela casa e de repente vem um vento forte, parecendo um furacão. Charles, e você lembra, eu sei que você lembra do último furacão que nós tivemos aqui, né, a gente não precisa entrar em detalhes, senão a gente vai sair demais aqui do texto, mas assim,
Dá pra é um ouvir. barulho muito forte o vento. É, Parece um trem Parece. passando bem alto, né? Isso. Ou qualquer coisa. É difícil a gente fazer analogia. Enfim, então, o que aconteceu? A cidade ouviu, as pessoas da cidade, está lá em Atos 2, a cidade ouviu. O que eles fizeram? Eles gravitaram para aquele Uau. lugar. Isso. É o que está escrito Atraiu, lá. né? Atraíram. Era palpável? Visivelmente não, porque era um vento. Uhum. Certo? Assim, você vê a folhinha rodando no vento, mas você não vê o vento. Você não vê o vento. Concorda? Então, mas você sente o vento. Por isso que eu falei sobre fé, a importância Verdade. da fé, não é? A gente ter fé. E também as línguas. As línguas. Voltando, falei demais. Voltando agora às nossas características de hoje. As línguas de fogo, que aconteceu, que é uma característica palpável, uma característica de hoje, né? As pessoas, aquelas línguas começaram a vir, isso é, as pessoas começaram, os discípulos que não por exemplo, eu não sei falar russo. E de repente eu estava falando russo, eu não sabia que eu estava falando russo, a não ser que tinha uma pessoa que falava russo, que conhecia, que falava assim, não, ela está falando a minha língua. Foi isso que aconteceu em Atos 2. Verdade. Né? Verdade. Foi isso, né? As pessoas do redor estavam lá. Então, essa é uma manifestação. Cita outras manifestações, pegando esse gancho seu, né? De experimentar o Pentecoste hoje. As características disso. Línguas é uma delas. Línguas Ter estranhas. fé para poder receber isso é. A paz, você falou sobre Os isso. frutos do Existe, Espírito. tem o fruto do Espírito e tem os dons do Espírito Santo. Isso. Ambos evidenciam o agir do Espírito Santo. Né? A Bíblia nos ensina que o apóstolo Paulo ali trabalhando com a igreja em Coríntios, que muitos são os dons. Dom de oração em línguas, dons de curar, dom de revelação, de conhecimento. Muitos são os dons. E um é o fruto do Espírito, né? Não são diversos frutos, mas é um fruto completo, né? Então, todas essas são evidências do agir de Deus em nossas vidas. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não nos tornamos perfeitos, mas nós nos tornamos sensíveis a esse aperfeiçoamento. Deus quer batizar você. Ele quer repousar sobre você dons. O que é o batizar você? Traduz, corta Olha, isso. o que é pessoal. batizar você? A Bíblia diz que a experiência do batismo, né, no Espírito Santo, ele é a experiência de uma nova vida. Isso. Você se torna uma nova criatura. Uma criatura restaurada. Né? O pecado, Diana, interiormente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso nos foi roubado pelos nossos próprios erros, pelas nossas atitudes. A humanidade foi criada para ser imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo vem restaurar isso. E aonde está a minha imagem e semelhança? Está no Filho. Está no Cristo, está no Filho de Deus. Né? Então nós podemos evidenciar, nós podemos experimentar em Jesus, caminhando com Ele, vivendo com Ele, aprendendo com Ele a ser uma nova criatura. É uma essência. Né? Nós somos transformados de dentro para fora. Tem uma ilustração, né? Vocês conhecem a ilustração do ovo, né? A ilustração do ovo que diz que se você quebrar a casquinha do ovo de fora para dentro, você mata uma vida. Mas se o ovo é quebrado de dentro para fora, então aí você tem uma nova vida. Então o Espírito Santo ele vem fazer algo que a religião não pode. Eu não posso obrigar ninguém a seguir Jesus, mas na hora que eu prego sobre Jesus e você crê com o seu coração, o Espírito Santo faz uma obra que ninguém pode fazer. Jesus disse que o Espírito Santo é como o vento. Você ouve, não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele não pode ser controlado, mas ele é real. Ele é real. E quando você é transformado pelo Espírito Santo, você recebe o próprio Espírito de Deus. Jesus disse que está escrita, e é uma conexão. A Bíblia fala que é o selo. Nós somos selados. Jesus não veio para te dar meio certezas. Ele veio para te trazer uma esperança viva, certeza. Ele veio para trazer inteireza. E o Espírito Santo é esse selo. Exatamente. É esse penhor de que você foi comprado,
por um alto preço, de que você pertence a Jesus, de que você quer estar com Ele, de que você vai estar com Ele por toda a eternidade. Olha quantas coisas está por trás desse nome Pentecostes, dessa palavrinha que é tão importante para cada um de nós. E a gente vê tudo isso ali a partir do livro de Atos. E a gente relaciona, né? Os Atos dos Apóstolos, mas na verdade foi o que o Espírito Santo fez através deles. Maravilhas. E durante toda a história, quantos avivalistas, quantas pessoas, profetas, pastores, pregadores, puderam ter tantas experiências, transformando vidas, trazendo esperança, restaurando lares. O Evangelho é vivo, é o poder de Deus. Eu quero que o Lenço completa, mas eu digo assim, eu gosto de pegar essas pequenas coisas para poder todos entenderem, que está nos ouvindo. Não é tão importante isso, porque o Charles citou ali pessoas que têm, às vezes, até um título, pastores, profetas, outras pessoas, mas é para qualquer um. Tantas pessoas que nós não conhecemos, que às vezes não está aí na social media, né? E tal, e que o Espírito Santo, esse que é o Consolador, usa, né? E às vezes são pessoas anônimas e tem um grande impacto na vida de tantas outras. É verdade. Né? Lence, o Charles fez tão eu bem falei esse muito. que eu não sei como que você eu vai falei pegar. muito. Esse assunto é muito bom, gente. Charles falou muito bem, eu Você tem concordo alguma plenamente coisa pra com ele. complementar? Muito tremendo. O que eu posso falar é que Jesus falou para os discípulos, né? Vocês foram batizados com a água, né? Com o batismo de João Batista. É importante receber Jesus, é importante ser batizado nas águas, mas não paramos aí. Nós entramos agora a próxima fase, que é super importante, que é ser batizado com o Espírito Santo. E isso é essencial na vida de todo cristão, de todo aquele que quer crescer em Deus. Sem a presença do Espírito Santo, sem os frutos do Espírito, né? Realmente, como que a gente vai poder crescer? Não tem como. Ele, o Espírito Santo, ele é o grande professor. Como que é esse negócio de batizado? Você vai Pois nós vamos entender o que é esse batizado, né? Porque nós vamos contar a nossa experiência pessoal também, como nós somos batizados. Os discípulos aqui foram batizados de que forma? Veio um ventaval forte, eles foram cheios ali e começaram a falar em novas línguas. Olha que interessante. Foi uma característica. Uma característica. Quando Deus te toca, o que muda em você? A sua comunicação, Charles. A sua comunicação você aprende coisas que você nem sabia. Os discípulos estavam falando línguas de outros países porque vinham os religiosos, judeus de outras regiões e tudo mais, e eles sabiam grego, sabiam aquelas outras línguas e estavam em Jerusalém ali porque eles eram judeus religiosos. Mas quando eles ouviram que os discípulos estavam falando a língua deles, seja grego, seja o que for, eles falaram, quem são esse povo? Eles não são galileus? Quem são essas pessoas? Alguns diziam, eles estão bêbados, estão embriagados. Mas aqueles que entendiam a língua que eles estavam falando, falaram, não, eles não estão embriagados. Isso aqui é algo novo, que é o quê? Era o poder do Espírito Santo manifestando através desses discípulos, em que eles estavam conseguindo comunicar. Então Deus está Estavam sendo testemunhas ali. Jesus quer que você seja testemunha não só em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, mas em todo o confim da terra. Como que eu posso ser testemunho no confim da terra se eu não sei aquela língua? Olha, o Espírito Santo te capacita como ele capacitou ali aqueles discípulos a falarem, proferirem. Depois o que aconteceu? Eles questionaram os discípulos e Pedro se levantou. Pedro, ele é um pescador. E ele, com a unção, com a direção, baseado na palavra, falando sobre o livro de Joel, que o Espírito de Deus ia derramar sobre toda a carne, e que os jovens iam profetizar, os velhos iam ter sonhos. Então, Pedro, como se diz, fundamentado na palavra de Deus, pôde dar uma palavra bem firme ali para toda aquela cidade ali, porque converteram 3.000 pessoas. Como que um pescador, que não sei qual foi a educação dele e tudo mais, ele não era um rabi, mas ele, pela unção do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, ele pôde então realmente transmitir aquilo que o Espírito Santo queria que ele transmitisse e falasse. Então, ousadia, meu ponto, né? Ousadia. Então, é isso mesmo, Charles. O Espírito Santo, ele vem, impacta a sua vida, a sua comunicação muda, a unção vem, a ousadia vem na sua vida. Realmente, você é uma pessoa realmente ousada para declarar o quê? O reino de Deus. E é isso que Pedro estava falando aí, sobre o reino de Deus. É isso mesmo, muito bom. A gente podia já passar isso e compartilhar com um testemunho pessoal.
Agora eu queria que vocês falassem assim, o que vocês viveram que impactou, que até agora na sua vida cristã, no seu caminhar com a vida cristã, que é relacionado com Pentecostes, né? Conta um pouco da experiência pessoal sobre o que o Espírito Santo já falou no seu coração, porque é bom lembrar também que ele é um consolador, né? Tem muitas pessoas que às vezes nesse momento de pandemia perderam entes queridos, perderam pessoas, né? E o Espírito Santo ele traz esse consolo, um consolo igual foi dito aqui também, que é aquela paz que nada, absolutamente nada ao redor de nós. Quem já passou por coisas assim, por perda, seja ela qual for, sabe que é uma paz que é sobrenatural, que só vem pelo Espírito Santo, que essa é a característica dele, nós já falamos sobre isso. Mas existem outras características também, né? Então, assim, na experiência pessoal de cada um de vocês, o que vocês já... Porque a gente falou sobre falar em línguas, falamos sobre dons. Conta para nós uma experiência, antes da gente fechar essa live, sobre o Espírito Santo, né? Lance, teve uma... eu acompanho o Rivers of Judah por muito tempo, né? Por muitos anos. E o Lance... Filho da casa, né, chefe? O Lance e a Diana têm esse ministério, o Rivers of Judah, que é um ministério de louvor. Olha, eu me lembro que logo no iníciozinho da minha conversão, nós não tínhamos, era uma igreja, eu me converti, né, a convite de um amigo e fui numa igreja, e eu me lembro, gente, de uma experiência assim, de ter conhecido o ministério do Lance e da Diana Skates, e eles têm esse ministério de louvar, de cantar, de adorar a Deus, né? O Lance tem um violão, ele toca um violão maravilhoso de 12 cordas, a Diana tem uma flauta aí maravilhosa que faz milagres, essa flauta. Gente, e eu passei a frequentar lá as reuniões e eu tive uma experiência linda, eu vi tantas coisas legais que a gente pode experimentar com Deus, eu vou trazer essa. Está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 19, que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. De que forma? Falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com todo o nosso coração. Essa é uma forma de você ser cheio do Espírito Santo. Às vezes você tem o Espírito Santo, mas você precisa se encher dele, né? E essa é uma maneira. E através do Rivers of Judah, vocês se lembram que há muitos anos atrás, geralmente a gente vai na presença de Deus para orar, para pedir, para clamar por situações e para pedir por milagres. E eu me lembro que ao final dos louvores, ali naquela reunião, naquela sala, nós nos reunimos e geralmente ali no final da reunião a gente fazia as orações finais. E naquele dia nós nos reunimos, deixamos os instrumentos de lado, depois de alguns bons minutos louvando ao Senhor. A Bíblia diz também que Ele habita, que Deus habita nos louvores do seu povo, né? E ali a gente estava tão imerso na presença de Deus, e ao darmos as mãos para as orações finais ali, a gente dedicou algum tempo ali juntos e resolvemos não pedir nada. Ninguém combinou nada entre nós, e ali a gente começou a se encher de alegria, uma alegria muito grande enchendo os nossos corações. Lá em Atos, capítulo 13, versículo 52, os discípulos naquela época já viviam isso, diz lá, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. E aquela experiência, eu não estava alegre porque eu tinha um carro, eu não estava alegre porque eu tinha uma resposta de oração, eu estava me alegrando porque o Espírito Santo estava enchendo, e não só enchendo, transbordando. Gente, essa é uma experiência maravilhosa. Eu não vou falar de uma casa, seria maravilhoso ganhar uma casa, ter tantas orações respondidas, é bênção. Mas essa experiência de se encher do Espírito Santo, ela é marcante. Porque, como eu mencionei antes, existe para a vida. Porque é uma alegria que não depende das circunstâncias externas. Não depende daquilo que está favorável do lado de fora. É uma vida que enche você de dentro. Então, naquele dia, eu tive uma experiência de estar com Deus, na presença de Deus, de desfrutar a alegria da presença de Deus, que eu nunca mais me esqueci. Nunca. E outra coisa, eu fiquei assim... sempre querendo experimentar mais daquela presença gostosa, da alegria. Então, gente,
você pode louvar a Deus na sua casa mesmo. Pega seu violão, pega seu instrumento, abre sua Bíblia, pega seu salmo, louva a Ele, busca ser cheio dele, que não vai faltar experiências com Deus, eu tenho certeza. Então significa que nós rimos bastante aquele dia. Foi muito bom. Foi muito bom, eu ri muito. Pelo Espírito Santo. Eu acho que quem nos visse de fora talvez pensasse o que pensaram Dos que discípulos. em Pentecostes. Discípulos, Porque as pessoas de fora achavam que eles estavam cheios do Espírito Santo, mas achavam que eles, na verdade, estavam embriagados, né? Daquela alegria. Porque o mover do Espírito Santo, Pentecostes, tem a ver com essa alegria maravilhosa. Nossa, alegria. É verdade. Tremendo. Vocês Muito lembraram bom. desse Eu dia? lembro. É tremendo. E você, Lence, tem algo assim, um Então, acontecimento? lembrando daqueles dias ali também, eu lembro que a gente estava dentro daquela sala, nesse prédio, esse prédio tinha outros escritórios também. Mas é interessante que o Espírito Santo, ele está interessado em atrair pessoas. O amor dele é tão grande e é tão tremendo que ele quer atrair as pessoas. Eu lembro que nós estamos louvando a Deus, nós estamos cantando ali. E o que aconteceu? Alguém que estava trabalhando tarde já, porque nossa reunião era à noite, essa pessoa então ele ouviu um som, porque estava tocando violão e a flauta, e a gente deixa a porta aberta ali, e o som propaga pelo prédio. Então essa pessoa então saiu lá e ela foi atraída pelo som. E ela chegou lá na porta e ficou lá observando a gente. Então, eu estou louvando. E não sei, acho que foi o pai da Diana, então, pediu para que a pessoa, se ela quisesse entrar, né, e tudo mais. E nós, então, conversamos um pouco com ele e demos um pouco de espaço para ele falar o que ele estava fazendo ali. Ele falou, olha, eu vi um som e algo me trouxe aqui, esse som. O que vocês estão fazendo? O que é isso que está acontecendo aqui? Porque o espírito dele, ele foi atraído pelo amor de Jesus, porque nós estávamos cantando para Jesus o nosso louvor, nossa adoração, o nosso amor por Jesus, e aquela melodia, aquele som do céu atraiu aquele homem, e ele falou, hoje não foi um dia muito fácil para mim não, porque hoje eu perdi a minha esposa, e os negócios não estão bem, então você vê que era uma pessoa desiludida, que estava realmente muito triste naquele dia. Mas nós pudemos falar de Jesus para ele e convidamos para ele realmente sempre voltar. Mas o meu ponto é que quando existe a manifestação do Espírito Santo, existe essa alegria, existe essa diferença, e o Espírito Santo está sempre atraindo as pessoas que não conhecem ele. E ele usa as nossas vidas, ele enche a nossa vida, não é só para ficar a gente cheio, não. Verdade. Ele enche a nossa vida para nos tocar e tocar através de nós. Isso. Então Jesus te toca para você então ser usado e Deus tocar através de você as outras pessoas que são carentes. Exato. Mas falando já do testemunho pessoal, eu então fui convidado, era um garoto ainda, fomos convidados a um evento que era num retiro de padres, e ali estava tendo uma conferência cristã e tudo mais. Eu era um garoto, e veio essas pessoas de fora, esses preletores e tudo mais, e eles então, naqueles dias ali à tarde, eles falaram, quem quiser experimentar o batismo do Espírito Santo, que venha participar dessa reunião. Então, para mim, era novo também. O que é esse negócio de batismo do Espírito Santo? E eu falo para todos nós, é uma experiência pessoal. Cada um tem a sua experiência. Não tem como eu explicar. A minha experiência foi que eu estava ali, ele falou, olha, vem aqui para frente se você quer receber. Então, no meu coração, eu mesmo me dispus, fui lá na frente, me coloquei lá na frente, e eu quis receber o Espírito Santo. E ele simplesmente falou, olha, começa, ele foi a cada pessoa, né? E ele simplesmente chegou para mim e falou, olha, começa a falar em línguas, que é uma manifestação do batismo do Espírito Santo também. E eu automaticamente obedeci. E assim, eu fui batizado do Espírito Santo no sentido que eu comecei começou a fluir do meu interior uma língua nova. Existem as línguas humanas e existe também as línguas dos anjos, que você pode, com o batismo do Espírito Santo, você pode falar também a língua dos anjos. Eu não sei que língua que eu estava falando. Eu falo para você que é muito importante, nós que cremos em Jesus, nós precisamos praticar, falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo, que nem o Charles falou. Isso é vital para todos os dias, para edificar o nosso espírito. Nosso espírito precisa ser edificado
diariamente. E como que você faz isso? Você faz através da palavra, você faz através do louvor, adoração, você faz através do quê? Falando em línguas. É muito importante você ter essa comunicação com o Espírito Santo constante. E você vai comunicando, e porque você às vezes nem sabe, a sua mente não sabe o que você está orando, mas você está fazendo a oração certa, porque você está em concordância. O Espírito está orando. Tá, o seu Espírito está orando, em concordância com o Espírito Santo. Isso tem um poder tremendo, e o Espírito Santo vai atender aquilo que você está clamando. Exato. Glória a Deus. Muito bom, muito boas coisas que a gente falou aqui hoje. E para finalizar, eu queria pedir o Charles para orar por nós. Charles, ora por nós, ora pelas pessoas que estão ouvindo a live ou vão ouvir no futuro, isso, para que exista esse passo de fé, né? Você é um evangelista, né? Eu não sei se eu citei isso no início, mas o Charles é um evangelista e ele também é um compositor muito prolífero. Ele já gravou 2 ou 3 CDs? 2 CDs. E ele tem muito mais, já dá para gravar muito mais do que isso. Mas eu queria que você orasse. Com todo prazer. Todo prazer, Diana, muito obrigado. Serginho, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. E você que está nos acompanhando, se você vai poder assistir mais uma vez esse vídeo, quantas vezes quiser. E eu quero orar com você que está aí nos acompanhando. Feche seus olhos, onde quer que você esteja nesse momento. E ore comigo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Muito obrigado pelas tuas bênçãos. As tuas misericórdias se renovam a cada dia. Grandes são os teus planos. O Senhor tem um plano para cada um de nós, um propósito de nos trazer o bem, de nos trazer salvação, redenção, vida eterna. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo, o teu Espírito eterno, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, eu peço em um nome de Jesus que esse Espírito possa encher nesse momento a este querido, a esta querida que está nos ouvindo agora. Vem encher o seu coração, vem trazer o teu batismo, vem trazer uma nova vida, vem trazer o Espírito de adoção, que você possa sentir nesse momento que o Senhor te ama e quer te chamar de filho. Ele diz assim: filho, hoje eu te gerei. Hoje, agora, esse é o momento da salvação. Deus quer operar uma transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Espírito Santo, me escute bem, querido, me escute bem, querida. O Espírito Santo quer ir lá dentro do teu coração. Ele quer fazer uma obra que ninguém pode fazer. A Bíblia diz que mesmo que a gente ore, nós muitas vezes não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ele conhece. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece a tua dor. Ele conhece o teu gemido e Deus quer transformar. Quer transformar hoje o teu choro em alegria. O Senhor morreu naquela cruz e pagou um preço altíssimo por você, para que você pudesse receber o Espírito Santo de Deus. Não existe cristianismo sem o Espírito Santo. Não existe cristianismo sem o novo nascimento. Ele quer gerar em você uma nova vida. Ele quer te trazer conforme a imagem e semelhança do Filho dele. Ele quer colocar dentro de você o desejo de seguir a Jesus, de estar com Jesus por toda a eternidade. Que o Espírito Santo possa pairar sobre você nesse momento, transformando, consolando, guiando a tua vida, trazendo vitória, trazendo um novo tempo de reconciliação sobre você, sobre sua casa, sobre os seus parentes. Eu clamo, eu oro por isso. Eu creio, Pentecostes é bênção, não está mais hoje dependendo de uma data especial, mas estamos vivendo uma data especial. É um momento especial, é um momento propício. Você só precisa crer. Crer em Jesus e na sua obra, no que Ele fez na cruz por você. E eu quero declarar junto com o Lance e com a Dayana, receba o Espírito Santo de Deus através desse vídeo. Creia e receba os dons do Espírito Santo. Gere o fruto do Espírito Santo através do seu relacionamento com Deus. Creia nisso. E é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar nos assistindo. Até mais. Até mais. Até mais.